Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, dando continuidade à unidade 2, hoje falaremos sobre a Reforma Católica ou a Contra-Reforma, que foi uma reação ao movimento protestante que aconteceu na Europa. Então, com a ação dos protestantes, a reforma se espalhou rapidamente por diversos países europeus e a Igreja Católica, com isso, passou a perder muitos fiéis, além de propriedades e poder. E a reação da igreja ela não tardou, certo? E esse movimento pessoal de reação contra o protestantismo ficou conhecido como Contra-Reforma. Podemos dizer que a Contra-Reforma ela foi necessária para que o catolicismo reafirmasse suas concepções e moralizasse as práticas do clero. A venda de relíquias e indulgências, por exemplo, foi abandonada, certo? E foi no Concílio de Trento, realizado em 1545, que o Papa, Paulo III, reunido com os bispos, decidiu fazer modificações na velha ordem católica. Todavia, entretanto, essas modificações, pessoal, não fizeram do catolicismo daquela época, uma ordem nova. Isso aconteceu porque as pessoas que formaram o Concílio de Trento eram conservadoras e, embora quisessem acabar com a corrupção dentro da igreja, elas desejavam assegurar o seu poder e a autoridade do Papa. Então, dentre as principais medidas tomadas no Concílio de Trento, aqui podemos dizer que foram a proibição de venda de indulgências e de relíquias, como vocês viram anteriormente. Houve também o restabelecimento da Inquisição, que daqui a pouquinho iremos falar um pouco mais sobre isso. A manutenção, a mudança dos valores, os dos dogmas católicos, a proibição da livre interpretação da Bíblia e a censura de livros, Então a igreja ela passou a perseguir certos autores daquela época e também a esconder livros, que vinham nesse caso aí a se opor contra a religião. Então, com a Contra-Reforma foi fundada a Companhia de Jesus, que foi oficializada para divulgar a fé cristã nas novas colônias e o intuito pessoal da Companhia de Jesus era fortalecer a posição da Igreja Católica, principalmente em países católicos, para difundir o catolicismo. Vai ser a partir desse momento aí que os europeus, eles vão passar a dar início às grandes navegações, e também vão trazer aqui para a América e para outros continentes como a África padres para catequizar os povos dessas regiões, certo? Não é à toa, pessoal, que hoje o Brasil é o país que tem o maior número de católicos do mundo. Então esse processo aí ele deu início ali no século XVI, tá bom? Então, na América, como eu já falei, a Companhia de Jesus ela era conhecida como a Ordem dos Jesuítas, os padres eram chamados de jesuítas, e eles fundaram missões, ou reduções, local onde eles ensinavam o catolicismo, propagando a doutrina pela América e por outros continentes. Tá bom, gente? Então, como eu falei para vocês, a Inquisição ela também foi ativada, lembrando que a Inquisição ela punia, as pessoas que eram consideradas hereges, ou seja, pessoas que protestavam, contra as ideias da Igreja naquela época. Então, com o retorno da Inquisição, as diferenças se agravaram, principalmente pelos métodos de tortura para a obtenção das confissões e pelo incentivo à delação. Delatar é o mesmo que denunciar, tá certo, gente? Então, o Tribunal do Santo Ofício tinha o poder de processar, perseguir e condenar os acusados por heresia. Então, heresia é uma ideia ou atitude que contraria a doutrina religiosa. Com isso, gente, muitas pessoas não resistiam às práticas humilhantes e às longas sessões de tortura e acabavam enlouquecendo. Aqui tem uma representação que mostra, o Tribunal do Santo Ofício, a Inquisição.
ela também passou a acontecer nas colônias, tá, gente? Segundo os historiadores, algumas pessoas aqui no Brasil, na época do período colonial, foi muito perseguida, né, pela igreja por simplesmente protestar contra os dogmas da mesma, tá bom? Então, dando continuidade, falando um pouquinho mais sobre essa Inquisição, nela as pessoas eram interrogadas e submetidas à tortura, e se fossem consideradas culpadas, eram executadas. A principal execução, gente, acontecia na fogueira, né? E em praças públicas, certo? O que criava um certo temor em toda a população. A Igreja Católica ela também elaborou a Congregação do Índice, que foi responsável pela listagem e censura de livros, né, a Index, e, como já falamos anteriormente, que foi uma das características, nesse caso aí, do Concílio de Trento. E essa lista, pessoal, era grande e sempre atualizada, né, com destaque para as obras de Lutero, Calvino, Maquiavel, Copérnico, Galileu e Newton, entre outros homens de fé e da ciência que tiveram seus textos proibidos. Então essas pessoas aí, elas passaram, né, graças ao seu estudo científico, a contestar os dogmas da igreja e também a contestar a união entre o Estado, o governo e a própria igreja. No caso de Copérnico, Galileu e Newton, eles eram físicos, né? Eles eram matemáticos e etc. E vocês vão ver um pouquinho mais sobre esse pessoal aí, tipo Copérnico, Galileu e Newton, principalmente na física, né? E na matemática, tá bom? Então aqui fala um pouquinho sobre a Inquisição em Portugal, que não convém a gente entrar em detalhes, né? Mas caso vocês queiram ler e ver um pouquinho mais sobre isso, é interessante, tá certo? Houve também, gente, nesse período aí, o massacre de São Bartolomeu, que aconteceu na França, e o que marcou, pessoal, esse massacre foi justamente uma forte repressão, né, e assassinato de milhares de huguenotes, que eram protestantes, que lutavam contra as forças do Papa, do Imperador e de seus aliados, certo? Então, percebo aí que tanto o Estado, o governo, quanto a Igreja reprimiu muito as pessoas naquela época, né? Caso elas contestassem o seu poder, tá bom? Houve também a Guerra dos 30 Anos. As diferenças religiosas de católicos e protestantes provocaram guerras também entre os reinos da Europa, e um dos principais confrontos foi a Guerra dos 30 Anos, que durou de 1618 a 1648, que envolveu diversos reinos e impérios, e além do cunho religioso, teve como causa a busca pela manutenção do poder das monarquias europeias, incluindo disputas territoriais. Essa guerra teve dois momentos importantes, um religioso e o outro político, e essa guerra teve início em 1618, após a demolição de duas igrejas luteranas na Boêmia, atual República Tcheca. Tá bom? Aqui fala também sobre a luta que envolveu os príncipes protestantes, né, e vários países aí da Europa. E apesar de ter entrado na guerra apenas em 1635, o Reino da França derrotou todos os outros e a partir de 48 se tornou a maior potência mundial. As consequências, pessoal, dessa guerra foram violentas, né? Sem sementes para refazer as lavouras e com a produção desorganizada pela ocupação militar, as aldeias se despovoavam e os sobreviventes morreram de fome. Isso porque, pessoal, a base de sobrevivência daquelas pessoas na época era a agricultura, tá certo? Então, pessoal, por enquanto é isso. Na próxima aula nós daremos continuidade ao segundo bimestre, entrando em outro assunto, tá certo? Então, bons estudos e até a próxima. Tchau.